entregamos o nosso viver. Precisamos de Ti a cada momento, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. E acima de tudo, Senhor, queremos sentir a Tua presença, sermos verdadeiros adoradores, Senhor bendito Deus, e saber que Tu estás aqui no meio de nós. Cremos no Teu poder, cremos na Tua glória, cremos que Tu és poderoso no meio do Seu povo, Senhor. Tu estás aqui, Senhor, para curar, para sarar, para nos ensinar, ó bendito Deus, e nos dá cada dia mais força para caminhar e estar na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. A passagem que eu quero ler com os irmãos está em Romanos, capítulo 5, versículo 21. Enquanto os irmãos procuram, já está ali também, que eu coloquei. Na verdade, Deus nos chamou para sermos adoradores. E quero falar sobre a graça de Deus. A graça de Deus é poderosa. A graça de Deus veio, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. O homem caiu em pecado, a humanidade caiu com esse homem e a humanidade se afastou de Deus. Tem um certo filósofo e estudou teologia, depois passou para a filosofia, Kierkegaard, no seu livro O Desespero Humano, no prefácio do livro, ele analisa aquela passagem de Jesus, que Lázaro morreu. E ele vai dizer no livro, no Desespero Humano, no prefácio, que Jesus falou assim, na Bíblia diz que Jesus falou assim, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. E o que é enfermidade para a morte? Ele vai dizer ainda no prefácio que enfermidade para a morte, ele vai dizer no prefácio que o homem natural, o homem normalmente, ele age como uma criança em relação a determinadas coisas. Como assim? Uma criança, quando está num quarto escuro, ela tem medo, né? Não é natural? Mas a criança, se ela for atravessar a rua, está com a mãe, né, dando a mão e tudo, ela pode sair correndo, de repente, e que ali é o fato real de perigo. Então, o quarto escuro, seguro, ela está com medo por ser criança. E o fato que não é seguro, ela sai correndo e pode se acidentar por ser criança. O ser humano também é assim. O ser humano teme a morte. O ser humano, ele vê a morte como algo que acaba tudo. Mas Jesus é a ressurreição e a vida. Amém. Só o cristão sabe o que é enfermidade para a morte. Ele diz no seu prefácio. Porque quando o homem não deveria temer a morte, por ser Jesus a ressurreição e a vida e a graça. A graça é vida, a graça é ressurreição, a graça é poder de Deus sobre nós, a graça é misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. A graça sustenta a nossa vida. Mas o que deveria ser temor é o pecado e o erro. Esta é a enfermidade para a morte. O erro, o pecado, nos leva à morte. E só o cristão entende isso, porque o cristão sabe que errar contra Deus, não fazer a vontade de Deus, leva à morte. Então, vamos ler a passagem. Romanos capítulo 5, versículo 21. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Certo homem estava orando ao Senhor e ele tinha algo que o acusava, que o esbofeteava. E ele, aquele espinho na carne, todos devem saber, né? Aquele espinho na carne, o maltratava. Muitos se questionam sobre esse espinho na carne. Alguns acham que é a enfermidade que ele tinha nos olhos, outros acham os problemas e as tribulações que ele tinha. E certamente o inimigo das nossas almas poderia dizer: agora nós vamos ser vitoriosos sobre a sua vida.
Porque ele está lamentando sobre esse espinho na carne, né? Ele está falando sobre esse espinho na carne. E em 2 Coríntios, pode passar, irmão, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Então ele me disse, o Senhor se apresenta a Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Diante de Deus, diante das situações, podemos nos sentir fracos. Diante de diversas situações, o desespero às vezes pode acontecer. Mas saiba de uma coisa, diante dos seus adversários, diante do adversário da sua alma, você deve se virar e dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Quando a graça do Senhor está sobre a nossa vida, a graça nos sustenta. A graça é algo totalmente diferente, enquanto as outras religiões fazem que o homem tenha um autoaperfeiçoamento, a graça diz que você está salvo. Basta que o homem se humilhe, se arrepende e se dirija a Deus. E o mais, na vida cristã, Deus fará, e o homem também entrará num processo de santificação. Mas a Bíblia não fala que você tem que entrar num processo de obras para ser salvo. A Bíblia fala que uma vez que você crê no Senhor Jesus, você está salvo. O ladrão da cruz, ele não teve tempo para fazer autoperfeição ou autoajuste. Ele simplesmente aceitou Jesus e foi salvo. Isto é a graça. Nos momentos de dificuldade na tua vida, Deus tem sustentado a tua vida, porque a graça de Deus veio sobre a tua vida. A transfiguração, Jesus se transfigurou no monte para mostrar que ele era Deus. Ele estava falando ali com Moisés e Elias. Os discípulos não entenderam, vão fazer uma casa, mas era uma transfiguração. Ele é Deus em toda a sua glória. A transfiguração de Deus na sua vida ocorre várias e várias vezes. Quando você está necessitado, precisando, e alguém vem e te dá a mão e te ajuda. Quando você está ali clamando por um milagre e Deus dá um milagre na tua vida. Deus se transfigura como Deus na tua vida. Eu sempre falo da minha história e da minha esposa. Eu sei que eu estou pregando, mas é o poder e a graça de Deus. A minha esposa, ela contraiu toxoplasmose na gravidez. Não se detectou. E a nossa filha, quando nasceu calcificação prematura no crânio. Advinda da toxoplasmose. O que é isso? Ela não tinha as fontanelas. Ela não tinha a popular moleira. Né? Fechada. Crânio fechado. Fizemos raio-x, tomografia. Em vários hospitais, até que indicaram uma professora da UFRJ que cuidava disso. E nós estávamos debaixo da graça de Deus. Você está debaixo da graça de Deus. É microcefalia. Foi constatada, a professora da UFRJ começou a tratar, ela com 5 meses, 6 meses, né, nós fizemos a medição da cabeça, além da tomografia, o raio-x, e ela, por 2 meses, o seu crânio não cresceu. Sabe aquela linha que tem de saber como a criança está desenvolvendo o crânio? Ela ficava sempre abaixo da linha. Do mínimo, ela ficava abaixo. E a doutora marcou a cirurgia. Antes disso, a minha família do Paraná, eu sou do Paraná, a minha família do Paraná, a minha prima é neurocirurgiã, e falou assim, traz logo ela para cá para operar. Porque o cérebro não cresce e a criança não se desenvolve mentalmente. Então traz logo ela para cá para operar, porque com 6 meses é a melhor época para operar, para ela se recuperar. Sendo que é uma operação arriscada, se cair sangue nos meninges e outras coisas, ela pode ficar paraplégica, mas tem que operar. Tem que abrir manualmente o crânio, fazer aquilo que naturalmente teria que ter sido. E nós ficamos debaixo da graça de Deus.
a médica falou, vocês voltam daqui a 15 dias, vamos fazer as últimas checagens já, os exames para a operação, já está marcada a internação. Isso era o único hospital mais especialista nisso, poderia ter outros, mas indicaram essa, a médica tinha vindo da Inglaterra, a doutora, acho que Regina, não, Deolindo Couto, né? Ia transferir para o UFRJ, para o hospital, enfim. 15 dias se passaram, nesses dias nós começamos a botar a igreja em oração, buscar o Senhor, a graça de Deus basta em nossa vida, cremos no milagre de Deus, muita gente falando, faz logo a operação. Nossa filha começou a vomitar muito, né, ânsia de vômito, mas durante esse período, voltamos com ela na doutora. A doutora foi medir o seu crânio, e o seu crânio cresceu 2 centímetros. Ela foi fazer raio-x tomografia. Antes disso, ela tocou nas fontanelas da minha filha e falou assim, pai, eu não sei o que dizer, mas ela tem fontanelas. Você crê no milagre de Deus? Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Você crê na graça de Deus? Você crê no poder de Deus sobre a tua vida? Às vezes você pode estar em desespero, angustiado sobre as situações que tem sobre a sua vida. Mas sabe que a graça de Deus é poderosa. Eu peço ao irmão que mude para Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Você sabe que existe um trono da graça? Onde Deus está ali para distribuir a sua misericórdia, para distribuir a sua ajuda, para fazer com que você seja transformado, mudado pelo seu poder. Você sabe que é um trono da graça em que aquele pecado, aquele erro que contamina o homem, destrói o homem, e que só aquele que tem consciência de Deus sabe que aquilo é erro, que aquilo é pecado, que aquilo pode levar à morte. Você sabe que Deus, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O poder de Deus é tão tremendo, tão glorioso. A graça de Deus é tão abundante na nossa vida, que o Senhor, Ele conhece as tuas necessidades. Ele sabe aonde e o que você precisa. Nesta manhã, não foi a tua vontade que te trouxe aqui. Nesta manhã, não foram os teus desejos que te trouxeram aqui. Nesta manhã, o Senhor te trouxe aqui para fazer milagre na tua vida. O Senhor te trouxe aqui para mudar a tua vida. Há um trono da graça. E Efésios 2:8, o próximo versículo, vai dizer, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A graça é dom de Deus. O poder de Deus sobre a tua vida é dom de Deus. Às vezes, eu olho as pessoas vivem como se Deus não existisse. Eu olho que as pessoas vivem como se a vida fosse durar eternamente nesta terra. Mas o que poderemos apresentar diante de Deus da nossa vida? O que poderemos fazer para com que Deus opere milagres através de nossas mãos? Você foi chamado como sacerdote, profeta de Deus. Você foi chamado como uma pessoa para ser usada pelo poder de Deus. Em outra passagem que nós vamos ver, Paulo fala assim, não apagueis o Espírito que há em ti. O Espírito de Deus se move sobre a sua vida. Será que numa situação de dificuldade, de desespero, de tristeza, você vai clamar ao Senhor ou você vai se desesperar e entregar ao desespero? Será que você vai ter a capacidade de fé, de impor as mãos e crer no milagre do Senhor?
Eu lembro que eu e minha esposa, a gente estava caminhando para a igreja de Nova Vida do Andaraí. E eu e minha esposa estavam num táxi, o taxista estava ouvindo música evangélica. E a gente falou assim, você é cristão? Claro, né, aquela música, a música evangélica. E o taxista falou, graças a Deus. Há 8 anos atrás, ele contando a história. E por falar, minha filha está aqui. Saudável. A médica disse, não sei o que fazer mais. Eu vou entregar você ao neuropediatra, porque não precisa mais de cirurgia. Glória a Deus. Eu creio no milagre. Os milagres de Deus são transfigurações de Deus sobre a tua vida. Os milagres de Deus provam que Deus existe sobre a tua vida. Os milagres de Deus são feitos para aqueles que creem no poder de Deus. Os milagres de Deus podem agir de várias formas. Deus pode abrir as portas, Deus pode fazer um milagre em sua vida e principalmente, o maior milagre é a transformação do nosso coração diante de Deus. Quando Deus transforma o nosso coração e ficamos atentos para as coisas de Deus e para o que Deus quer falar com você toda hora. Deus não quer falar com você só aqui no local de adoração. Deus não quer falar com você só quando você está à noite orando. Deus quer falar com você toda hora para que você seja instrumento de Deus, para trazer pessoas para cá, para mostrar que a graça de Deus existe e é operante em nossa vida. Amém. Aquele taxista falou que há 8 anos atrás ele estava no velório do filho dele. A esposa não podia ter filho, como minha esposa também não podia ter filhos. Nós temos 3 filhos hoje, graças a Deus. E a criança nasceu, um milagre de Deus. Com 8 meses, a criança passou mal e morreu. Ele estava no velório do filho dele. O taxista falando para mim. Trocou de roupa, não era firme com o Senhor. Ia à igreja quando pudesse, não estava muito fazer coisas do mundo. Foi para casa trocar de roupa para fazer o sepultamento. Ele disse que quando dobrou o joelho no quarto da sua casa, falando com o Senhor, Senhor, o que eu faço? Eu quero ser diferente, eu quero ser um crente de verdade. Eu quero fazer a diferença, eu quero ser um profeta de Deus, eu quero ser um sacerdote do Altíssimo, porque você é nação santa, sacerdote do Altíssimo. Você é profeta de Deus na terra. Ele disse que naquele momento, isso é para quem crê, e nós cremos, amém? Amém? Naquele momento houve um clarão no seu quarto. Ele começou a falar isso com lágrimas. E uma voz ao seu ouvido, volta para aquele velório, sopra naquela criança e ela viverá. Ele disse que nem trocou de roupa. Voltou para o velório, ninguém entendeu nada, ele foi em casa trocar de roupa, deitou-se quase que sobre a criança e soprou na criança. E naquele momento, pelo poder de Deus, ele disse que o filho dele começou a chorar. Amém. A criança ressuscitou. E ele falou, depois daquele dia, glória a Deus, depois daquele dia eu me tornei um crente de verdade. Hoje, queira quem não quiser, eu estou ouvindo louvor, eu estou pregando o evangelho, porque Deus fez um grande milagre na minha vida. E Deus fez um grande milagre na tua vida. E hoje você pode glorificar o nome de Deus. Hoje você pode exaltar o nome de Deus, porque Deus tem realizado milagres na tua vida. Amém. A graça de Deus, 2 Coríntios 6:1, pode ser rejeitada? Pode ser ficada em vão? E nós, cooperando também com Ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Como nós estávamos falando, o pastor estava mostrando sobre as nécias. Aquelas que guardaram a sua lamparina, o seu azeite, 5,
e foram prudentes esperando o noivo. E as outras consumiram tudo e deixaram para lá, foram imprudentes e não puderam entrar com o esposo. Sobre aqueles no tempo de Noé que viviam as suas vidas, casavam-se, davam-se em casamento, viviam as suas vidas, se preocupavam apenas com a sua vida, não se preocupavam com as coisas de Deus, pelo contrário, até se revoltavam contra as coisas de Deus, viviam as suas vidas cotidianas, nem para louvar a Deus. O homem foi feito para louvar a Deus, o homem foi feito para adorar ao Senhor, o homem foi feito para engrandecer o nome de Deus. Você foi feito para isso. Amém. Sabe que quando Deus olha você na rua, você não é qualquer pessoa. Quando Deus olha você na rua, é como se os anjos estivessem ali dizendo: ali vai um adorador. Amém. Ali vai um profeta de Deus. Quando você está na rua, quando você não deixa a graça de Deus em vão, fale do amor de Deus, busque o amor de Deus, fale daquilo que Deus tem para falar, seja no momento mais difícil. Quando eu estava no quartel, eu servi 2 anos no quartel, eu tinha saído, eu trabalhava com um general, né, oficial general, e eu tinha saído do gabinete dele e fui pegar um ônibus para a casa do pastor, que eu buscava bastante, né? Tinha vindo de uma vigília, não tinha nem dormido. E continuamos buscando, né? Em nome de Jesus. E naquele momento ali, na Central do Brasil, aqui em Quartel-General do Exército, na Central do Brasil, um homem me abordou. Estava escuro, 10 horas da noite, eu tinha saído no horário que nem poderia, estava tarde, mas como eu tinha passe livre e tudo, eu saí bem tarde. Estava trabalhando com o general, fui pegar um ônibus para a casa do pastor que morava lá na Pavuna, para continuar orando e buscando o Senhor. Aí um homem me abordou, né, ele estava parado lá no ponto também, mas ele se aproximou de mim, não tinha ninguém, estava escuro, quebraram a lâmpada. E aquele homem chegou para mim e falou assim, levantou a camisa, eu vi um negócio prateado, não sei se era faca, revólver, sei que era uma coisa prateada, estava muito escuro, mas vi que era prateado. Ele falou assim: me passa a tua carteira. Normalmente, você passaria a sua carteira, e também não recomendo fazer o que eu fiz, fui dirigido pelo Senhor. Mas saiba de uma coisa, em qualquer momento, de qualquer situação, você é um adorador, é um profeta de Deus. Você faz a diferença neste mundo. Eu olhei para ele e falei assim: eu sou um servo do Senhor. Você gosta da vida que você leva? Ele novamente olhou para mim: passa a tua carteira. Eu falei: eu sou um servo do Senhor. E você gosta da vida que você leva? E nisso vieram uns 10 garotos. Ele era maior, uns 10 garotos de 15, 16 anos, 13 anos, me rodearam. E perguntaram a ele: o que está acontecendo aí? Eu olhei novamente para ele, fixo. Ele me abraçou, me tirou da roda e começou a chorar. Aí eu falei a mesma coisa. Você gosta da vida que tu levas, que você leva? Jesus pode mudar a tua vida. Ele começou a chorar e disse: o meu irmão é um profeta, um homem usado pelo Senhor, e eu tenho inveja da vida dele. Amém. Você é referência para aqueles que estão lá fora. Você é portador da graça de Deus nesta terra. Você é aquele que transporta a graça de Deus e mostra o que o Senhor pode fazer nesta terra. O que Deus pode fazer a diferença, o que Deus pode transformar o coração. Há pessoas hoje se suicidando, perdendo suas vidas, e você é aquele que Deus vai levar para transformar aquela vida antes que ela tire a sua vida. Você é aquele que pode ser usado para alguém que está desesperado de uma doença. Nem toda doença o Senhor cura, mas todo o coração o Senhor pode curar. Amém.
Aquele homem começou a chorar e pediu oração e aceitou Jesus ali naquele momento. Eu peguei o nome dele, ele ainda me levou para o ônibus que eu ia pegar, ele falou, não vamos para aquele lugar lá não, que meus amigos não entenderam nada. Peguei um outro ônibus e fui para a casa do pastor. E depois no ônibus é que eu pensei em toda a situação e comecei a orar. Também pela situação e por ele. Aquele homem foi para a casa do Senhor. Você é um servo de Deus para ser usado pelo Senhor. Não deixe que a graça seja em vão na sua vida. Não apagueis o Espírito. Você está aqui para buscar o Senhor. Você está aqui para glorificar o nome de Deus. Você está aqui para ver um milagre do Senhor na tua vida. Você está aqui para ser renovado pelo Senhor. Você está aqui para ser transformado pelo poder de Deus. As friezas do coração muitas vezes deixam o homem ficar aquém do milagre do poder de Deus. Mas hoje o seu coração tem que estar aquecido na presença do Senhor. Saiba que Deus faz milagres e que a graça de Deus está aqui. Não importa se o homem é intelectual, se o homem não é intelectual, não importa a capacidade de entendimento do homem, Deus visita todos nós. O teu coração será transformado pelo Senhor. Se você está aqui nesta manhã e não teve uma experiência com Deus ainda, saiba que Deus quer transfigurar em sua vida. Saiba que a enfermidade que mata o homem é o pecado, é o erro, é a transgressão. Mas a graça de Deus veio sobre nós para trazer o perdão e a vida eterna para a nossa vida. Gálatas 2, versículo 20. Uma vez que a graça de Deus vem sobre a sua vida, uma vez que você é transformado pelo Senhor e que o poder de Deus transformou a sua vida, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Fala para o seu irmão do seu lado, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Glorificado é o nome do Senhor, porque Cristo vive em nós. Fala para o Senhor, Senhor, Tu vives em mim, habita em meu coração. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Tito 2,11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O milagre de Deus, o poder de Deus, a bênção do Senhor e o poder da glória do Senhor está aqui para nos abençoar, para todos os homens. Não há restrição. Às vezes, muitas vezes a pessoa fala assim, mas o que eu vou fazer na casa do Senhor? Eu não sei o que fazer, não sei o que vou agir, mas você é um vaso de honra para o Senhor. Você é alguém especial para Deus. Deus vai te usar na sua casa. Deus vai transformar o seu coração e vai te usar. E tem transformado, tem modificado, tem te alimentado, tem te sustentado, tem dado o seu Espírito sobre a sua vida. E você vai ser usado pelo Senhor, como muitas vezes você viu, até nesses testemunhos do que Deus fez. E Deus faz na tua vida como já tem feito. A graça de Deus nos basta. Às vezes as situações difíceis da vida, a graça de Deus nos basta. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Eu peço que você se levante agora neste momento. Filipenses 4:13. Quando a tribulação e a angústia vier sobre ti, você possa dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Repete comigo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A graça de Deus está aqui. Feche os seus olhos.
Deus está aqui para derramar do seu poder e da sua glória. Eu pedi ao irmão, só para fazer um acompanhamento musical, a graça de Deus está aqui para transformar a tua vida. Tudo na vida tem um início e um fim, tudo na vida tem um momento. E o teu momento é o agora. Às vezes a gente se preocupa com o amanhã, estamos aqui pensando no que Deus vai fazer amanhã, o que eu tenho que resolver amanhã. Mas Jesus falou que basta cada dia o seu mal. E às vezes quando você está num local, mas sua mente está em outros locais, em outras atividades, você não consegue perceber quem está ao seu redor. Você não consegue perceber quem está ao seu redor necessitado de ajuda. Você não consegue perceber que o milagre está ali. Jesus nos deu um exemplo. Ali estava ele passando e o cego Bartimeu clamando ali. Ele poderia passar e pensar no que eu vou fazer em Jerusalém, o que eu vou fazer em Samaria, o que eu vou fazer em outras regiões. Mas ele parou e falou: traga este cego aqui. O milagre daquele cego estava naquele momento, não no futuro. Jesus estava passando e havia um enterro. Ninguém para o enterro. Jesus parou para ressuscitar aquele jovem. Você entende que o momento é este? Você entende que o momento é o agora, que o momento é neste momento que Deus quer abençoar a tua vida e realizar um milagre na tua vida? Você entende que muitas vezes o que impede do milagre acontecer na tua vida é o teu próprio coração? E neste momento Deus quer fazer um milagre no teu coração? Amém. Você entende que este momento também é um momento de adoração? Você pode não viver mais quando sair ali fora, mas você pode ser um grande adorador no último momento da sua vida. Amém. Um pregador, ele dizia que quando ele subia ao púlpito era como se fosse o último dia de pregação da vida dele. Porque uma vez ele pregou e muitas pessoas morreram depois da sua pregação e ele não falou sobre isso. Saiba que este momento é o momento de adorar ao Senhor. Este é o momento que Deus separou para você se consagrar a Ele. Este é o momento que Deus separou para você glorificar o seu nome. Este é o momento para que você, em comunhão com seus irmãos, possa engrandecer o nome do Senhor. Que você possa glorificar o nome do Senhor, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus operou milagres, mas Deus opera milagre hoje na tua vida, na minha vida, em nosso lar, em nossa casa. Mas é neste momento que vencemos e derrubamos todas as muralhas. Clame ao Senhor neste momento, porque as muralhas vão cair. Clame ao Senhor neste momento, porque Ele está derramando da sua graça sobre a sua vida. Clame ao Senhor neste momento, porque corações de pedra estão sendo transformados em coração de carne e adoradores ao Senhor. Clame ao Senhor, porque Ele busca os verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. A palavra não diz que amanhã você vai adorar em espírito e verdade. Amanhã você será um verdadeiro adorador. Não, você é um verdadeiro adorador e que neste momento adora a Deus em espírito e em verdade. Oh, Deus vai fazer um milagre na tua vida, está fazendo neste momento um milagre na tua vida. Martin Luther King disse: eu não sou o que eu queria ser, mas também não sou mais o que eu era. Amém. Há muita coisa para você realizar na sua vida, mas hoje você não é mais a mesma pessoa, porque você é um adorador,
Mas, acima de tudo, hoje você vai pôr em prática que a graça de Deus está sobre a tua vida. Oh, clame ao Senhor, glorifique ao Senhor. Você é um vaso de glória para o Senhor. Você é um vaso para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Vasos vazios se dão muito bem com o Espírito Santo do Senhor, porque Ele enche. Só o fraco pode ser forte, só o vazio pode ser cheio. Oh, glória, aleluia. Senhor, renova a minha vida, renova a nossa vida. Senhor, transforma a nossa vida, que saiamos daqui renovados, que possamos falar em mistério contigo, que possamos crer no teu poder e no teu milagre, possamos saber que somos vasos de honra e cheios da graça do Senhor para realizar milagres nesta vida. Pensai nas coisas que são do alto. E neste momento as mãos do Senhor estão viradas para este lugar para abençoar e derramar da sua graça. Oremos ao Senhor. Senhor bendito Deus, coloque a sua mão no coração e fala: Senhor, restaura a minha vida. Senhor, renova a minha vida e enche-me de novo. Oh, Manabalaiacias, me faz um vaso novo na tua presença, Senhor. Enche-me do teu Espírito. Senhor, te agradecemos, porque milagres vão acontecer. Porque milagres aconteceram. Tu és o mesmo Deus de ontem. Senhor, quando olhamos para o nosso passado, sabemos que milagres aconteceram em nossa vida. Senhor, quando olhamos para o nosso presente, Tu és o mesmo ontem e hoje, Senhor, e vemos que Tu há de levantar pessoas para mostrar para nós que herdamos a salvação, que Tu tem transformado a nossa vida, o nosso coração, para sermos adoradores ao Senhor. Estamos aqui porque cremos no Seu poder. E, Senhor, Tu sempre será o mesmo amanhã. Todas as Tuas promessas para nós, Senhor, o céu que começa na nossa salvação, Senhor, é realidade em nossa vida. Assim como Tu foste no passado e és no presente, sempre será eternamente em nossa vida, e um dia o abraçaremos. Um dia Te louvaremos face a face. Um dia Te exaltaremos face a face. Um dia cantaremos no Teu coral, Senhor. Porque Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Tu és a garantia do nosso futuro. Entraremos, Senhor, nos céus para glorificar o Teu nome de eternidade a eternidade. Ó bendito Deus! E lá não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá angústia. E estaremos eternamente contigo, Senhor, nos céus. Tu és o nosso louvor e a nossa glória eternamente. Por isso, Senhor, obrigado, Senhor, por ter nos visitado. Obrigado, Senhor, porque a Tua presença é constante em nossa vida. Obrigado, Senhor, por renovar a nossa vida. Obrigado, Senhor. Se você nesta noite está aqui, nesta manhã, está aqui e ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, não aceitou o Senhor Jesus, não largou o pecado, o erro por inteiro para aceitar o Senhor Jesus, levante a sua mão bem alta e diga: Senhor, eu Te quero. Senhor, eu Te adoro. Senhor, eu quero sentir a Tua presença eternamente e quero Te aceitar. Se você quer aceitar o Senhor, levante a sua mão, todos de olhos fechados. Agora também, se você quer a cada dia ser renovado pelo Senhor, Deus falou para o teu coração. Deus tem transformado a tua vida e você vai sair daqui glorificando o nome do Senhor. Você está aqui glorificando o nome do Senhor. Por isso, glorifique o nome do Senhor. Aplaude o Senhor em nome de Jesus. Alegria no Senhor, nossa força. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a graça do Senhor nos basta. Amém.